Então, gente, pois é, a gente chegou no final, né, no último dia, triste também. Né, foi muito, eu acho que foi muito produtivo, né, essas 2 semanas. Mas o que eu quero chegar hoje, então, é a concluir aquilo que ficou um pouco em aberto desde o primeiro encontro nosso, né, que é o que significa esse projeto da fenomenologia meôntica, né, que o Fink está aí pensando junto ao Husserl, contra o Husserl, né, nessa proximidade dialética entre eles. Eu pretendo não falar muito hoje, né? Então, assim, opa, não, peraí. Como é que eu fiz confusão? Peraí, só um minuto, gente. Eu tô tentando compartilhar minha tela aqui, mas ela não estava aparecendo. Pronto, agora vai aparecer. Isso, agora vocês devem estar vendo a minha tela. Né? Eu fiz hoje, né? Hoje eu fiz eu quis trazer um pouco desse texto da fenomenologia da Kant Studien, né? Que é aquele artigo de 1933, que eu comentei um pouco no início, né? No primeiro encontro nosso, eu cheguei a comentar um pouco sobre ele, né? Principalmente da recepção francesa, né? Em que tanto Derrida, quanto Lyotard, quanto Ricoeur, quanto o Merleau-Ponty, não nesse ponto, mas, né, todos eles chegavam, insistiam nessa formulação que o Fink então faz em 33, de que o problema da fenomenologia é a origem do mundo, né? Então eu queria só voltar um pouco na questão da Constituição, que né, ficou em aberto, digamos assim, a respeito do texto, presentificação e imagem, né? Comentei que ali, nas análises que o Fink então, vai propor da presentificação, eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas a presentificação, então, é essa, digamos assim, esse modo dele de entrar um pouco na problemática que eu chamei aqui de problemática fundamental 1, que seria o problema da temporalidade, né, desses horizontes temporais, que ele vai em Heidegger buscar, né, o nome das extases temporais horizontais. E aí hoje eu vou tentar, então, apontar, digamos assim, para esse outro horizonte que fica em aberto, né, no problema, na presentificação imagem, mas que, no entanto, o Fink coloca, digamos assim, né, ele, lá no parágrafo 22, por exemplo, ele vai dizer, essa análise a gente não vai chegar até os níveis fundamentais da Constituição. E aí, na segunda sessão do texto, que é pequenininha, deve ter, sei lá, umas 5 páginas, que é sobre a consciência de imagem, vou voltar nisso também hoje, ele, digamos assim, ele não volta, né? Ele tangencia um pouco esse problema da Constituição. Antes disso... e aí eu vou querer chegar hoje, e eu deixei isso para vocês lá no Classroom, eu botei hoje meio... tem pouco tempo, deve ter uma hora mais ou menos que eu subi isso lá no Classroom, esse texto, né? Eu traduzi alguns trechos desse texto, então, desse artigo, e eu quero voltar nele hoje, porque, em primeiro lugar, é onde o Fink vai retomar várias dos pontos argumentativos da sexta meditação cartesiana, que é um texto gigante, é um texto difícil, é um texto, né, que é de 32. Mas eu deixei, se não me engano, ontem para vocês no Classroom, um artigo do Guy van Kerkhoven, que é esse editor, né, o editor da sexta meditação e do segundo volume, que complementa, né, o material da sexta, que são esses outros materiais referentes às outras meditações do Husserl, mas também nesse sistema da filosofia fenomenológica que o Fink faz junto ao Husserl, esse segundo volume. Então, o Guy van Kerkhove ele tem vários artigos sobre a sexta meditação, evidentemente, mas um artigo especial a gente traduziu, de novo, né, o trio Calafrio, que vocês já estão acostumados, Weber, Giovanni e eu, traduzimos, então, esse artigo dele sobre a redução da ideia, né, a redução transcendental da ideia na sexta meditação, que é um tema super difícil e tal. Coloquei lá no Classroom para vocês, para quem tiver mais interesse. Mas então, esse texto, então, da Kant Studien é um texto em que ele não só
digamos assim, ver essa oportunidade de sintetizar um pouco essas coisas que apareceram já na Sexta Meditação, né? Lembrando que esse é um texto posterior à Sexta Meditação, mas também, digamos assim, com a desculpa do texto é justamente essa de defender a fenomenologia russeliana das críticas feitas pelo neocantismo, pela escola, pelo criticismo, que é o termo que o Fink vai usar aqui, né, pelos defensores, enfim, de uma fenomenologia crítica, no sentido kantiano ou neocantiano, né, E aí, então, eu quero só... É isso, né? Retomada, então, essa dupla operação feita pela redução transcendental, né, que a gente viu lá na introdução, ela tem a redução transcendental, então, a primeira transformação é transformar o mundo em fenômeno para a minha consciência, né? Então, em um elemento do repertório fenomenológico. E o outro sentido dessa transformação, da redução, que ele vai chamar, então, redução fenomenológica, mais do que transcendental, e a gente vai ver por quê, porque hoje é finalmente então, um dia que eu quero tematizar essa coisa do transcendental, é feito exatamente sobre aquele que a executa, né? O filósofo ou o eu fenomenologizante, que é um termo que vai aparecer muito também na Sexta Meditação. Eu quero só ler aqui um trechozinho. Você sabe que às vezes acontece de eu perder um pouco a ordem a respeito de um PDF que eu quero mostrar ou da apresentação. Mas eu acho que aqui é importante, só para a gente concluir essa colocação do problema da Constituição, eu queria ler esse trechinho que foi tirado daquele volume das notas, o volume 2, em que o Fink diz o seguinte: Husserl insinua a natureza meôntica da subjetividade absoluta, todavia sem levá-la radicalmente às últimas consequências e sem reconhecer todas as implicações de uma filosofia meôntica, uma vez que apreendeu a natureza meôntica apenas em formas periféricas. Mas a sua expressão de pré-existente, isso de fato é um termo que aparece no Husserl, exatamente quando ele está ali tentando, principalmente pensar, né, aquilo que é a condição de constituição do existente, né? Então ele vai chamar isso de pré-existente, que então é referida àquela subjetividade absoluta, né, constituinte, igual a gente já falou. Então o Fink vai dizer, essa expressão indica, por fim, a natureza meôntica, né? Ou seja, é como se o Husserl tivesse visto o problema que ele, Fink, está chamando de meôntico. Muito embora persista aí ainda um esquema ôntico de apreensão do termo pré-ente. Portanto, nós dizemos terminologicamente meôntico, né? Que é o que não é existente. E aí eu queria lembrar também para vocês que esse termo meôntico, né, é uma coisa que eu falei em alguns dos outros encontros, mas que eu acho que vale a pena repetir, que é esse termo, né, assim, de que o fato de que exista um projeto, né, que eu chamei não, né? A minha contribuição é dizer que existe esse projeto, né? Mas o meôntico como termo, como conceito e como construção conceitual, a gente tem base textual para falar disso desde 2006, né? Assim, desde ontem, praticamente, em termos de, né, história material de textos filosóficos. Antes disso, a única menção pública tinha sido naquele livro do Dorian Cairns, que também é um importante tradutor do Husserl para o inglês. Vocês já devem ter visto aí várias traduções dele. Ele tem, inclusive, um guia para a tradução, né, do Husserl em inglês, que é muito importante, foi muito influente. E ele tem um livro, então, que são as conversas que ele teve com o Fink e Husserl, na época em que ele... Acho que foram 2 ou 3 sessões que ele passa com os dois conversando. E aí, a um certo momento, ele diz assim, então o Fink me explicou que isso, então, é uma constituição meôntica, o que ele chama de meôntico, não sei mais o que. E aí, acho que foram, né, 30 anos aí, de 76 ou 4, não sei de quanto que é esse texto, até 2006, né, as pessoas especulavam que era uma espécie de delírio do Cairns, né, e aí, então, apareceu, de fato, todo essa camada subterrânea geológica de um projeto do Fink cujas aparições textuais elas são camufladas, né, assim, em termos husserlianos.
principalmente, né? Porque o Fink estava nessa posição difícil de escrever para o Husserl, né, encomendas de trabalhos do próprio Husserl, junto ao Husserl, e aí ele não conseguia deixar de expressar nesses conceitos mascarados que ele diz, né, o que de contra o Husserl aparece. Então, essa passagem que eu selecionei aqui, eu acho que ela é importante para ver que, né, o que Husserl chamou de subjetividade absoluta, e o Fink vai manter, evidentemente, essa terminologia na sexta meditação cartesiana, né, porque lembrando que a sexta, né, de uma série de outras 5, escritas pelo Husserl, mas que essa subjetividade absoluta seria o que, então, nas suas notas, né, assim, digamos assim, na sua vida privada como pensador, ele vai normalmente chamar de meôntico ou absoluto meôntico, né? Assim, eu só quero chamar a atenção para vocês conseguirem relativizar um pouco essa ideia da subjetividade, né? Porque para o Fink não vai ser uma subjetividade, né? Mas, né? De que faz sempre referência a essa, digamos, essa origem a partir do qual tudo vem a ser, mas enquanto origem do vir a ser, não é ela mesma, né? Nesse sentido, então, meôntico, né? Daquilo que não é. Tá? Então, eu vou passar, então, a consideração de alguns trechos esse texto da Kantitude, que chama Filosofia Fenomenológica de Edmund Husserl, Face à Crítica Contemporânea. Esse texto foi publicado oficialmente, junto com Presentificação e Imagem, né, no alemão, nesse livro azulzinho que vocês estão vendo aqui, em 66. E aí tem uma tradução exatamente desse volume, né, para o francês, do Didier Franck, que eu comentei aqui, eu imagino, que também tem a tradução deste texto. Então, eu vou... Algumas passagens, tá, gente? Para quem tiver interesse, esse documento que eu compartilhei, embaixo ele tem todo o alemão. Eu deixei a primeira parte em português, que seria a minha tradução, mas se vocês forem lá no fundo, tá? Vai aparecer o alemão para quem quiser cotejar, para quem quiser, inclusive, discutir, porque não, é uma tradução que eu fiz assim, um pouco, né? Um pouco rápida, assim, não é que eu realmente pude pensar muito sobre todos os termos. Então, né, se alguém se animar aí de, né, dar uma força nesse trabalho, né, é sempre muito bem-vindo, tá? Então, eu selecionei alguns trechos só, porque é um artigo grande, longo, então vocês vão poder ter oportunidade de ler em francês, em alemão, ou, eventualmente, numa tradução futura. Eu vou selecionar alguns temas, só para a gente ir mais rápido, não ficar perdendo muito tempo. Mas o que eu quero mostrar com isso? Eu quero que vocês tenham em mente isso, né? Se o Fink está propondo, então ele está tentando resolver o problema da Constituição, né? Assim, daquele problema, daquela fundamental que tinha aparecido ali para ele, desde Presentificação e Imagem, e que ele já tinha escrito a sexta meditação, e ao mesmo tempo ele está tentando introduzir, digamos assim, a problemática do meôntico, né, digamos, no contrapé, praticamente, da problemática do transcendental. Né? É por isso que eu na verdade, se a gente for olhar lá na minha ementa, a ementa que eu fiz para o minicurso, o problema do transcendental eu tinha colocado como no terceiro encontro, né? Mas no final das contas eu acho que foi melhor assim, fazer ele no último, né? Inverter um pouco a ordem, porque eu acho que assim a gente chega na formulação, eu acho que do meu ponto de vista, da minha interpretação, mais sólida e mais consolidada do que significa esse projeto meôntico, né? Ou por que a fenomenologia, por que Fink chama a própria fenomenologia de meôntica ao invés de transcendental. Tá? Então, eu quero só chamar a atenção, porque, lógico, né, o transcendental aqui está envolvendo não só Husserl e a apropriação, digamos assim, a inspiração do transcendental que Husserl buscou em Kant, né? Evidentemente. Então, eu vou ler algumas passagens, tá? Então, ele vai colocar aqui, ó, e aí eu quero chamar a atenção para de vocês para esse termo, que eu vou explicar no final. Vou ler rapidamente esse trechozinho em que ele fala qual que é a intenção, então, desse artigo, né? Ele vai colocar a manifestação de um problema mais profundo que ocorreu na fundamentação de uma nova ideia de filosofia a partir da concepção básica da redução fenomenológica em sua primeira aparição textual nas ideias, né, de 1913, foi objeto das mais diversas interpretações. Ele está situando o problema do transcendental aqui, né? Como vocês podem ver.
por um lado, ela foi mal interpretada como renúncia daquela volta aos objetos, né, as coisas mesmas, e, consequentemente, uma recaída no subjetivismo, como uma espécie de perversão da problemática ontológica, e, por outro, como uma aproximação ao criticismo. Esta última interpretação é a pressuposição ainda não discutida da crítica à fenomenologia, da qual nos ocuparemos agora. De início, tentaremos apresentar essa crítica em todas as suas objeções gerais e em sua concepção geral da fenomenologia, a fim de retirar o valor dessa própria pressuposição da crítica, né, ao fazer referência à diferença de princípio entre as ideias fenomenológica e criticista de uma filosofia transcendental. Né? Esse é o ponto. Ele vai tentar falar em que medida em que o transcendental, né, a ideia de uma filosofia transcendental difere, né, na fenomenologia e na filosofia, no criticismo, ou no neocantismo, enfim. Chegaremos, então, ao final, com a indicação do problema geral da aparência transcendental da fenomenologia, no qual todos os mal-entendidos sérios têm sua base de motivação. Tá? Coloca no bolso essa coisa de aparência transcendental, porque ela vai servir para a gente daqui a pouco. Tá? Então, ele vai dizer, então, na página 96, essa referência de página é do alemão, daquele livrinho azul claro, que eu mostrei. Nesse aqui, né? Esse livrinho azul, tá? A tese ontológica fundamental da fenomenologia transcendental, então, segundo Husserl, seria a teoria referente ao ente em uma tese ontológica fundamental. Né? O ente, isto é, o objeto teórico do conhecimento é, em termos filosóficos e por princípio, o resultado de uma constituição. Né? Aqui ele já está... ele está falando dele mesmo já, né? Ele está dizendo que o ente, o ser, aquilo que ele chamou de orientação natural, é o resultado de uma constituição. Né? Isso é importante, a gente viu isso, apareceu muitas vezes lá na presentificação imagem. Né? E ele continua, a fenomenologia formula de fato o problema da constituição na forma de uma doação de sentido. Ele está reconhecendo, né? O Husserl realmente fala nesses termos. Em todas essas coincidências, porém, revela-se efetivamente, de modo irrefutável, a proximidade interna da fenomenologia com o espírito do idealismo crítico. Né? No sentido de que, enquanto doação de sentido, ou seja, enquanto aquela possibilidade, né, da constituição de objetos, né, do transcendental kantiano, no sentido da condição de possibilidade, né, e aí para o Husserl, desculpa, é a condição de possibilidade da constituição, né, e para o Kant já é a condição de possibilidade do próprio conhecer, né, do próprio perceber, né, nas formas de espaço e tempo, e do próprio conhecer, né, na forma das categorias a priori, enfim, né, na ideia disso que é voltado ao fenômeno e que constitui o fenômeno, de alguma forma, né. E aí, logo em seguida, vou passar mais rápido, porque é só para a gente situar, né, isso aqui é só uma contextualização. Aí, na página 97, ele vai dizer: as reinterpretações principais da posição criticista serão resumidas brevemente. Aí, ele vai, então, vai elencar qual que é a posição criticista que critica, né, a fenomenologia. A determinação fenomenológica do conceito central de uma filosofia transcendental, né? A percepção transcendental é inteiramente, né, mesmo que sublimada, intuicionista e ontológica. Essas eram as críticas. Né? Aí ele vai responder, a partir do que ele está respondendo. O acanhamento em relação à construção, desculpa, aqui tá vendo? Aqui eu acabei de ver que tem um problema. Aqui é constituição, tá, gente? Não é construção. O acanhamento em relação à constituição, né, enraizada em preconceitos metodológicos, né, de Husserl, evidentemente ele não está dizendo, mas é de Husserl, tornou impossível a fenomenologia tanto manter a determinação do ego epistemológico livre de todo empirismo, quanto reconhecê-lo como uma forma pura. Husserl define o ego transcendental como o eu individual existente. Mesmo mantendo o caráter não empírico deste ego, ele não logra conquistar o conceito de um eu transcendental de um sujeito não ontológico,
Socha, que é, né, um dos que, né, que tinha formulado a crítica, mas realiza apenas uma questionável diferenciação metafísica entre o eu existente na apercepção mundana, para o qual o eu é objeto da experiência interior e mesmo da psicologia empírica, e um eu que se desprende dessa mesma percepção. O conteúdo do eu empírico e do eu pseudo-transcendental é para Husserl o mesmo. Isso significa, né, isso é importante, o eu transcendental é, né, o permanece ôntico. Uma razão especial, além do dogmatismo metodológico geral para a má interpretação fenomenológica da esfera fundante, né, o que ele chama de fundirende Sphäre, né, então dessa má interpretação dessa esfera como sendo ôntica, reside na transferência ingênua do método construído em referência ao ente, da experiência mundana pré-filosófica, à doutrina do problema filosófico. Ou seja, o Husserl, né, para resolver o problema da esfera fundante, ele não simplesmente faz uma transferência do método, né, da constituição daquilo que é fundado, né, do constituído, e aí, por isso, de fato, nesse termo, nesse sentido, o eu transcendental do Husserl continua ôntico. É interessante já essa primeira contraposição, né, o eu transcendental né, permanece ôntico. Ele vai dizer, o Husserl vai usar categorias ônticas para se referir ao transcendental. Isso significa que ele deveria usar categorias ontológicas, como diz Heidegger? Não, né? Por fim, que significa que ele deveria usar categorias meônticas, né? E não ontológicas. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Aí agora eu vou passar, são citações um pouquinho menores, mas elas são mais, porque eu tô aqui indo na ordem do texto, tá, gente? Só para dar uma ideia do que tem nesse texto tão importante. Aqui, então, na página 98, ele vai dizer a esfera fundante, né, a fundirende, aquela que funda, então é mal interpretada como a dimensão da experiência interior. Né, com isso, a ideia da imanência crítica, né, a ideia de que a imanência crítica seria, então, essa coisa do transcendental ser uma dimensão da imanência, né, se transforma em uma ideia de imanência ingênua, né? A imanência dos entes, dos objetos da experiência exterior e interior, né, se transforma, então, na forma, a forma do mundo transcendental, né? A forma pura do eu, funções do juízo a priori e validades teóricas. E aí, então, na página 101 e 102, a gente vai achar a famosa formulação da origem do mundo, que era essa que a gente viu lá nos franceses, né? A questão fundamental da fenomenologia, que revela sua oposição radical ao criticismo, deixa-se formular como a pergunta pela origem do mundo. O mundo, na questionabilidade e no enigma do seu ser, é compreendido através de uma referência retroativa a uma causa transcendente ao mundo, a um fundamento do mundo, Deus, etc. A questão pela origem do mundo não pode ser colocada naquela ingenuidade que considera o mundo como a totalidade em si das coisas existentes, pois isso necessariamente conduz a uma metafísica dogmática, isto é, uma metafísica que explica o ente por meio do ente, né? Aquela coisa que faz o Husserl, né? O transcendental é explicado onticamente. Se a metafísica dogmática colocou seu problema básico e oscilante na forma da pergunta pela origem do ente, né, seria a origem fática, né, do ente, então a fenomenologia se pergunta ao contrário, explicitamente pela origem do mundo. Pela origem do mundo, né, a ênfase, na verdade, é da origem do mundo. Isso significa, ela questiona a unidade entre ente e forma do mundo, né, a combinação entre as esferas de fundada e fundante. E aqui a gente já tem uma primeira dica sobre o que eu acho que eu comentei com vocês, né, que o meôntico, de alguma forma, era uma espécie de radicalização ou uma recolocação do problema que o transcendental foi para Husserl, né, ou seja, do fundante, né, enquanto o constituinte. Né, nesse sentido, ele vai dizer essa combinação ela tem que ser separada. A gente cai naquele regresso justamente porque se o fundante ele deve ser ele mesmo fundado,
A gente vai sempre precisar de uma instância ulterior de fundação, né? E aí a gente nunca vai chegar em algum lugar. Então ele vai dizer que o fundante, ele mesmo não é, porque é de onde tudo vem, né? Então esse fundante, ele não vai ser transcendental, no sentido que eu vou explicar, ele vai ser meôntico por isso, porque ele é justamente porque ele é fundante, né? E tudo aquilo que é ôntico, toda a esfera do ser e do mundo, ela está na dimensão do fundado, do constituído. E aí então vem essa passagem que eu acho central, que é uma passagem maravilhosa. Vocês estão vendo que esse texto é um pouco truncado, esse é um texto muito difícil, porque é um texto cifrado um pouco, né? Isso, inclusive, é uma coisa que eu costumo dizer, o segundo Fink, né, entre muitas aspas, esse segundo Fink, ele tem uma escrita muito mais agradável, tá, gente? De fato, eu costumo me sentir muito mais à vontade nos textos do segundo Fink, porque, né, é isso, não tem essa, digamos, eu acho que esse compromisso de esconder coisas, né? Porque fica parecendo, esses textos do Fink ficam parecendo mapas, em que a gente tem que ficar, né, descobrindo onde que estão os termos chaves para fazer, é como se fosse um texto em cima de outro texto, né? O texto, de verdade, ele fica escondido na frente do texto mascarado, né, que ele vai chamar. Então tem esse aspecto muito difícil, eu acho, no Fink. E fica um pouco claro nesse texto também, por causa, exatamente, né, por essa função aí de explicar a fenomenologia russeliana, né, ou de defendê-la. Então ele vai dizer, aqui, nessa passagem, então, que está na página 105 e 106, digamos, a gente tem uma dica sobre esse uso essa ideia do que ele está chamando de filosofia transcendental, tá? E aí ele vem, o transcender do mundo que acontece por meio da realização, transcender do mundo, eu vou sair marcando aqui. O transcender do mundo que acontece por meio da realização da redução fenomenológica não conduz para fora do mundo, para longe do mundo e para uma origem separada dele, né? Então ligada apenas por uma relação, como se fosse um outro mundo, né? E aí, em alguns outros textos, algumas outras notas, ele vai usar aquela terminologia do Nietzsche, né? O Hinterwelt, que ele traz mundo, né? Não é isso. Mas o transcender fenomenológico do mundo como abertura da subjetividade transcendental é, ao mesmo tempo, a manutenção ou conservação, e aí o termo em alemão não é esse, tá? Porque aqui seria um Einbehaltung. Eu digitei errado, mas é isso, essa manutenção ou a conservação do mundo, né? Ou seja, o transcender do mundo é ao mesmo tempo a conservação do mundo, agora no universo inaugurado do ser absoluto. O mundo permanece imanente ao absoluto, mas ele é descoberto como sendo no absoluto, né? Ele só é descoberto como sendo no absoluto. Transcendido na redução fenomenológica, portanto, não é o mundo ele mesmo, mas a estreiteza e a limitação daquela orientação natural, que vê o mundo como o universo dos entes em geral. O movimento do conhecimento que acontece na redução é, de fato, uma passagem transcendente, e aí eu deixei o termo aqui porque é esse particípio presente, né, o que a gente usa em gerúndio, né, o transcendente nesse sentido, não o que já é transcendido, mas aquilo que transcende, né, é uma passagem que transcende, né, e aí de quê? Do mundo até a subjetividade transcendental, lembrando que aqui ele está falando do absoluto, né, e permanece, então, por princípio, no interior da unidade do absoluto, como aquele que reconhecemos enquanto devir constitutivo do mundo, a partir das origens da vida transcendental, através da filosofia fenomenológica. Não se desespere, eu vou depois, a gente vai praticamente ficar em cima dessa passagem aqui hoje. Né? Tal como o mundo só é o que é a partir da origem, né, da origem do mundo, então esta, ou seja, a origem, também só o é a partir do mundo. Reconhecer o mundo no recuo a um transcendente que justamente o mantém ou o conserva, significa realizar o conhecimento transcendental do mundo. Somente nesse sentido é que a fenomenologia é filosofia transcendental.
E aí o que eu quero chamar a atenção, né, aqui é, digamos assim, essa virada de paradigma de transcendental, né? De que transcendental que ele está falando aqui? Evidentemente, ele não está falando mais do transcendental, digamos assim, do paradigma kantiano, né? E aí vocês devem ter percebido nessa coisa, né, desse manter, mas que é também quer sair, né, quer ir para fora, que é também uma manutenção, uma conservação, né, de um que é sempre no outro, né, a origem só é no mundo, da mesma forma que o mundo só é na origem, né? A gente está falando aqui de um transcendente num sentido muito hegeliano, né? Aí já começa a ter uma espécie de... já começa a ter essa outra mudança de paradigma. Né, o transcendental que ele está falando aqui, e aí nas notas nas notas de estudo, ele vai discutir, por exemplo, a interpretação do Heidegger do transcendente hegeliano, né? Porque não, eu tenho certeza, né? Agora eu não lembro qual dos dois volumes, mas existe as notas que o Fink fez, desculpa, no seminário que ele pôde assistir do Heidegger sobre o Hegel, né? E então tem toda essa ideia, né? Assim, do transcendente, aquilo que sai de si, né? Então, assim, esse sair do mundo, né? Que vai ao mesmo tempo conservar o mundo, né? Para chegar então naquilo no que foi transcendido, né? O que foi transcendido, não, o mundo transcendido seria então, né? O absoluto ou a subjetividade transcendental. E da mesma forma, né? O outro lado desse movimento seria exatamente isso, né? Seria o lado, eu vou mostrar aqui, então andar um pouco para frente, só para mostrar, seria esse lado da Constituição, né? Se tem um lado que o mundo sai de si, não, desculpa, a Constituição, então, o Fink vai dizer, a Constituição ela é sempre emanação, porque é o momento em que o absoluto meôntico sai de si, ele se transcende, né? E nesse transcender, ele constitui o mundo, era um pouco aquela problemática que a gente tinha, que ele tinha anunciado muito, que ele tinha tangenciado, digamos assim, em presentificação e imagem, né? E aí o outro lado disso, né, vai ser a redução fenomenológica, como ele vai dizer, pensada como Entmenschung, como desumanização, que é, na verdade, seria uma espécie de caminho contrário da Constituição, que ele vai chamar de absolução, porque é, digamos assim, na direção do absoluto. E aí tem o absoluto aqui, ele diz, né, isso numa nota lá no primeiro volume, ele diz o desprendido, o eximido ou também liberado do ser, ou em latim, solutum ab esse. Esse é o sentido de absoluto, né? Aquilo que é o liberado de ser, né? Por isso meôntico, né? O absoluto aí está fazendo sempre esse absoluto no sentido de que, como é libertado de ser, ele pode ser, então, a instância fundante do ser, constituinte do ser. E aí, né, então, o transcendental, ele vai dizer, então, né, reconhecer o mundo no recuo a um transcendente, e aí o pensar o mundo como transcendente significa o quê? O transcendente, né, desse transcender do absoluto, que, né, saindo de si, constitui o próprio mundo. E aí a filosofia ela é transcendental, no sentido de que ela vai voltar, né, ao constituinte, ela vai fazer esse caminho inverso, né? Vai ser... eu não coloquei aqui essa passagem, mas existe uma passagem muito clara em que o Fink vai dizer, nas notas de estudo, agora eu não sei se é no volume 1 ou 2, ele vai dizer o humano, né, o ser humano, na sua filosofia, no seu filosofar, ele vai ser o Platzhalter des Absoluten. O que significa isso? Lugar tenente do absoluto, lugar onde o absoluto se mundaniza. Que significa exatamente isso, né? Que digamos assim, o caminho através do qual o absoluto encontra, ou o absoluto se torna consciente de si mesmo, como sendo o mundo como sendo o mundo transcendido.
Não, como sendo si mesmo transcendido no mundo, né? E o mundo, enfim, né? Eu imagino, eu espero que tenha ficado claro nessa passagem essa mudança do paradigma, né? Do transcendental. E esse transcendente, então, né? Que ele vai buscar em Hegel, como também, né? Que é também um ponto que ele vai colocar em discussão com Heidegger, na interpretação de Heidegger do Hegel, né, é sempre esse movimento, de alguma forma. Esse movimento de quê, no final das contas? Da mediação, né, da negação. No sentido de que sair de si mesmo do absoluto é se negar, né, ou essa mediação, então, é a criação, né, do mundo, que depois é um sair de si que possibilita então, a volta ao si mesmo, né, a dupla negação, né, digamos assim, desse movimento que é essencialmente dialético, tá? Então eu quero que esse transcendental aqui, essa é uma leitura minha, tá? Essa é uma interpretação minha, mas eu acho que é a única modo de eu consigo explicar para mim mesmo o que o Fink está chamando aqui de transcendental, né? Porque o constitutivo, no sentido do Husserl, ele está chamando de beôntico, né? Então o que sobra para o transcendental? Né? Essa, a minha leitura exatamente é essa, é esse índice desse movimento dialético de constituição. Mas eu vou voltar nisso, tá? Eu quero só mostrar textualmente, pra vocês não acharem que eu estou inventando aqui, né? De repente, eu, sei lá, o Hegel me é simpático, então eu estou aqui tentando vender uma coisa meio hegeliana. Mas, assim, é só para vocês verem que eu não estou inventando todas essas coisas. Então, na página 106, está acabando, tá, gente? Essa é a última página. Ele vai dizer, então, o problema básico da fenomenologia, esse é, né, o artigo lá na Kant Studien, por outro lado, e aí contra a filosofia transcendental criticista, envolve um transsenso, né, e a palavra é transsensus mesmo em alemão, cujo sentido toma um rumo inteiramente distinto. Um transsenso para além do mundo e não doente intramundano. E todavia não na direção de um absoluto para além do mundo, tal como na metafísica dogmática especulativa, mas na medida em que conduz o mundo explicitamente e de modo afeito ao conhecimento, né, erkenntnismäßig, né, de modo, né, até as profundezas do absoluto, no qual ele jaz encoberto em si mesmo, né, em si mesmo, né, o mundo jaz encoberto no absoluto, ou seja, antes da redução fenomenológica, né, ou seja, antes dessa problematização, antes ou na esfera, digamos assim, daquela obviedade na qual nós agimos no mundo, né, na qual o mundo nos é esse campo de ação imediata, né, da prática. E aí, então, mais para o final do texto, já chegando no final, ele vai dizer o verdadeiro tema da fenomenologia, né, eu chamo a atenção de novo para a tensão que vai sempre ficar entre dois elementos. O verdadeiro tema da fenomenologia não é nem o mundo, de um lado, e nem a subjetividade transcendental, que se lhe apresenta em oposição por outro. Não é nenhum nem o outro. Mas é o devir do mundo na constituição da subjetividade transcendental. Ou seja, de novo, né? Esse índice do movimento, né? A Constituição é esse movimento que ele nunca é já acabado, né? A gente experimenta o mundo como resultado de uma Constituição na orientação natural, não é isso? Né? É isso que ele tinha falado lá na introdução. O mundo, ele nos aparece na orientação natural como já constituído, né? Mas a partir do momento que a gente questiona, que a gente coloca isso em questão, que a gente né, pensa sobre isso, o mundo, então, nos aparece nesse devir da própria Constituição, ou seja, o mundo está sempre em Constituição, o mundo é devir. Né? E esse devir, né, essa movimentação constante, ela é impulsionada justamente por esse outro lado, digamos assim, né, de si mesmo, que é a subjetividade transcendental, né, que se transcendendo, se colocando fora de si, constitui o mundo, né? Um pouco nessa ideia aqui, ó. Enfim, eu tenho um apreço especial por esferas, tá, gente? Mas eu não quero que esses desenhos fiquem dando essa impressão de que seja uma esfera, mas eu quero só, né, assim, manter essa ideia desse movimento, dessa movimentação, tá?
E aí, esse desenhozinho aqui serve para dizer o seguinte, é como se fosse isso, ó. Deixa eu pegar o desenho original, né? O desenho original era esse, né? O mundo, como resultado da Constituição, seria, digamos assim, a superfície desse movimento. É aquilo que a gente está vendo. A gente, na orientação natural, a gente está nesse verde um pouquinho mais escuro aqui. É um momento ôntico, né? É um momento do já constituído. A partir do momento que a gente começa a perguntar pela Constituição, que a gente começa a colocar, então, em movimento isso que se apresenta como imóvel, né, onticamente já constituído, a gente começa a ver todo esse processo, né, das possibilidades que são pré-ônticas ou pós-ônticas, né, a gente pode dizer, né, pré-ôntico, enquanto ainda não é ôntico, ainda não se ontificou, ainda não se mundanizou, da mesma forma como o pós-ôntico, né, aquilo que já morreu, né, aquilo que já acabou, aquilo que já cumpriu, digamos assim, o ciclo da sua existência ôntica, né? Então, isso está sempre em movimento, em círculo. Né? Então, o meôntico, e aí eu chamo a atenção para o uso que o Fink faz nas notas, ele fala de uma meôntica, digamos assim, como, né, um meon ou meôntico, como esse absoluto, mas existe o uso que não é só do substantivo meôntico, mas que é do adjetivo meôntico, né? Algo é meôntico, ou seja, algo ainda não veio a ser, algo, né, como uma possibilidade, por exemplo, né, a possibilidade de algo, ou a potencialidade, né, pensando em termos aristotélicos, né, a potência, ela é, para o fim, que é algo meôntico, no sentido do adjetivo, né, assim, as potencialidades estão presentes enquanto meônticas, porque elas ainda não se atualizaram, elas ainda não se colocaram, né, elas não se ontificaram, elas não se constituíram. Então, todo esse domínio do que a gente não vê, do que a gente não experimenta, ou do que a gente não percebe na orientação natural do resultado constitutivo, é justamente tudo o que possibilita a própria Constituição, né? E, inclusive, as possibilidades diferentes de uma mesma Constituição, né? Porque, como a gente sabe, uma coisa pode se realizar de um jeito ou de outro, né? Enfim, tudo isso é dado, então, ou faz parte, ou constitui essa dimensão do meôntico, né, no sentido um pouco adjetivo do negócio. Então, vamos voltar lá para a gente terminar isso. É aí que eu quero chegar. Então, o verdadeiro tema da fenomenologia é o devir do mundo na constituição da subjetividade transcendental. Isso aqui é muito importante. Isso é praticamente daí que vai partir o Fink, o segundo Fink, né? Quem já teve aí a oportunidade de ter algum contato com o segundo Fink, né? Assim, o Fink, a partir, né, ele vai pensar, né, a ontologia ou a metafísica sempre a partir desse devir, né, desse fluxo. Heráclito, alguém tinha feito essa questão, né, sobre o Heráclito, e aí o Heráclito vai ser uma figura super importante para o Fink, ele vai dizer, olha, a metafísica, nossa, né, porque o segundo Fink ele é marcado por esse movimento contra-metafísico, né, ele não vai ser necessariamente contra-fenomenológico, né, porque, digamos assim, o duplo aí não é Husserl, né, mas é toda uma tradição da metafísica, e aí é o que eu defendo, né, existe uma espécie de ruptura metafísica, acho que de uma reorganização dos pressupostos metafísicos do Fink, quando ele chega, né, nessa segunda fase do pensamento dele, mas ele vai dizer, olha, a metafísica ela é ontológica, e a ontologia parmenítica, né, a ontologia herdada de Parmênides, ela sempre foi uma afirmação do ser, né, sempre foi uma defesa do ser em relação a tudo que não é. E o mundo em si mesmo, ele faz parte do não ser, no sentido, no instante em que ele é pensado como transição, como transitor, como imperfeição, como mutação, né? Ele é devir. Então, contra isso, ele vai voltar, então, a Heráclito para justamente afirmar que uma fenomenologia, uma metafísica cosmológica, no sentido de afirmação do mundo, né, que seria uma contra-metafísica do sentido ontológico, então parmenídico, ela vai afirmar o mundo como devir, né? E isso já está presente aqui, a gente já está vendo isso aqui em 33, né? E aí vem essa outra passagem seguinte, ele vai dizer a fenomenologia
como logos do mundo descoberto, enquanto o fenômeno de validade transcendental é a expurgação teórica da constituição formadora de mundo. A expurgação não é aqui um bom termo, é o colocar para fora, né, teórico da constituição formadora de mundo, é o, né, fazer ver. A expurgação está muito ruim aqui, eu tenho que rever realmente essa tradução. É sentido de colocar para fora nesse sentido de expor, nesse sentido de... Talvez exposição fosse uma boa tradução, né? A exposição teórica da constituição formadora de mundo. É essencialmente fenomenologia constitutiva. E aí, eu acho que eu vou passar... exatamente, vou passar para uma nota, para duas notas, tá? Para ficar claro, são duas notas dos textos, daqueles textos de notas de trabalho. A primeira nota ele vai dizer: a subjetividade transcendental supera o domínio da consideração ôntica, né, que é relativa à pré-doação, porque ela não é pré-doada. Ela não é antes da redução fenomenológica. Mas, por outro lado, ela também não é criada pela redução fenomenológica. E aí, esse aqui é um acréscimo que eu fiz a partir desse trecho do artigo de Kant. Ela é tão, essa dimensão da subjetividade transcendental, ela é descoberta pela redução fenomenológica, né? Não é que ela não é que ela seja antes da redução, né? Ela é simplesmente exposta, né? Nesse sentido do fazer ver, né? E aí a segunda passagem, então, é do segundo volume, o apenas enquanto sua manifestação, né? Senão ele não seria. O que é bem sintomático, ele só é enquanto a sua manifestação, né? E a manifestação do absoluto é o mundo. Não há primeiramente o absoluto e só então ele se manifesta, né? Ou constitui o mundo. Mas ele é na medida em que se manifesta. Assim, constituição significa, em última instância, a manifestação ou a aparência do absoluto. E aí, eu quero voltar um pouco. Não riem, por favor, dos meus esqueminhas com olhinhos e etc, tá? Mas é porque isso é uma coisa que eu cheguei a comentar no nosso primeiro encontro, que foi esse estabelecimento de um terceiro eu, que foi o alvo, digamos assim, daquela polêmica com a Edith Stein, né? Que tinha aquele padre beneditino que falou, naquele congresso da Sociedade Atomista não, gente, tomista, Sociedade Tomista Francesa, né? No qual ele vai, então, ele, na sua conferência, ele vai explicar, então, as novidades, né? Que o Fink tinha explicado a ele do método fenomenológico, e ele diz, existe, então, né, a separação não é mais só entre o eu mundano, psicofísico e o eu transcendental, mas existe um terceiro elemento, né? Existe uma tripartição aí do método fenomenológico, e aí Edith Stein fica brava e diz, isso não é Husserl, de que você está falando? Ele fala, eu estou falando, né, do que o Fink me explicou, e aí Edith Stein diz, então, mas se a gente for falar de Fink, a gente vai ter que falar de Hegel, nesse sentido ela tem razão, né, vai ter que falar de Heidegger, não sei o quê. Só para voltar, né, aquela referência que eu fiz no primeiro encontro, né? Então, lá na sexta meditação, ele vai esclarecer essa constituição e aí volta naquela ideia presente na introdução de presentificação imágica, ele vai dizer, a redução, ela não só transforma o mundo, ela também transforma aquele que executa a redução, né? Como que ela transforma o mundo? Ele vai dizer, a redução, ela constitui, ou ela transforma, ou ela abre, digamos assim, o espectador transcendental. O espectador transcendental é aquele que vai, então, observar a relação de constituição entre o eu mundano psicofísico e o eu constituinte, da consciência constituinte. E aí o texto do Kerkhove, porque isso aí vai ser, na sexta meditação, nossa, isso é muito difícil, tá, gente? Eu não quero, eu prometi para mim que eu não ia tentar sintetizar isso, mas eu já ajoelhei, né, então reza, como se diz aqui em Minas. Já comecei a falar, eu vou falar muito brevemente, mas é porque é um tema muito difícil,
sexta meditação, que ele vai conceber, então, duas, digamos assim, duas reduções da ideia de ser, né? A primeira redução, ela é egológica, então vai ser essa coincidência entre esses três elementos do eu, né? O eu psicofísico, o eu constituinte, a gente poderia dizer, em termos russelianos, o sujeito transcendental, né, e o espectador transcendental, que vê a relação de constituição de um com o outro, mas eles são todos eles o mesmo, né? Mas, de novo, esse espectador transcendental, o que é? O colocar fora de si, né, do mundano, né, o transcender do mundano, do eu mundano, que permite essa volta a si mediada, né? Mediada pelo quê? Pela compreensão, digamos assim, dessa relação de constituição, que é com o sujeito transcendental, né? Essa, digamos assim, é um fundamento. E aí o que acontece, na verdade, quando ele vê, quando o espectador transcendental reconhece, não sei, né, esse aqui, tá vendo? Essas bolinhas verdes, elas se transformam em uma só, né? O sujeito transcendental, ele reconhece, digamos assim, a coincidência entre o eu constituinte e o eu mundano, né? E aí, a partir desse ponto, digamos assim, desse alcance da redução egológica, o Fink vai dizer, ele vai propor, então, uma segunda redução da ideia de ser, que aí vai ser essa visão, né, a partir do sujeito transcendental, que vai chegar, então, na subjetividade transcendental, né, que vai ser, então, esse absoluto meôntico. Essa passagem no texto da sexta meditação é super difícil e na minha interpretação, o mérito daquele artigo do Kerckhoven que eu deixei para vocês, que a gente traduziu, que vai sair nesse dossiê, né, do Eugen Fink aí em breve. Tá. E aí, deixa eu voltar, então, nessa última passagenzinha, é a última, tá? Bem no finalzinho, lá do artigo do artigo na Kant-Studien, ele vai dizer, então, como a identidade entre ego transcendental e eu mundano pode ser determinada, né? Ele está exatamente falando, vai fazer essa retomada desse argumento central da sexta meditação, né? A identidade prevalecente, continuei aqui a citação, a identidade prevalecente não diz respeito a uma forma determinada da identidade, ideia mundana de ser, mas diz respeito à identidade entre um ente mundano a ser determinado pela ideia ôntica de identidade e suas formas factuais de modificação e um ente transcendental, isto é, a ideia de ser mundana transcendida de modo fundamental, né? Fica muito claro esse uso do transcender como esse sair de si do transcendido, né, etc. Aí ele vai falar, então, seria o humano, então, o absoluto? De modo algum. Mas tampouco há uma realidade transcendente para além do humano, que não o contenha, né, que não contém o próprio humano. A separação e o manter distante um do outro é igualmente falso enquanto equivalência direta. Ao invés de uma relação do mundo e fundamento do mundo, deve-se aplicar uma relação transcendental, uma relação que não desconsidere o humano em sua finitude mundana, sua fragilidade, sua impotência, mas que o compreenda no sentido constituído e o leve, assim, de volta à essência infinita do espírito. Né? Aí já tem mais uma dica, esse gás, esse espírito aí digamos, dessa mudança de paradigma que o Fink está inserindo aqui, como se ele realmente estivesse ainda no domínio, né, da fenomenologia transcendental. Então é isso. Aí eu só que essa aqui vai ser uma diferença muito clara em relação ao segundo Fink, que ele vai dizer, tampouco há uma realidade transcendente para além do humano, que não o contenha, para além do humano nesse sentido, né, que não o contenha. Nesse sentido, a gente pode ver que o Fink ainda está preso, digamos assim, a um pressuposto metafísico desse privilégio, dessa centralidade, o que ele mesmo, né, assim, em termos de uma autocrítica que ele fará
a partir de 46, ele vai dizer, essa concepção de que há uma espécie de Verschmelzung, né, de fusão entre o humano e o absoluto, né? Porque é um pouco isso, né? Não é que ele vai dizer que não é que o humano seja o absoluto, mas o humano é o lugar em que o absoluto volta a si mesmo na forma da consciência de si, né? Bom, eu acho que aqui vai ficar mais claro falando um pouco nesses termos aqui, ó. A situação da redução, e aí tem um desenho, o desenhozinho é sempre aquele mesmo, tá, gente? A bolotinha, e aí em cima da bolotinha o espaço verdinho, que seria o da... Eu devia ter colocado perto, né? Que seria isso, né? O mundo como resultado da Constituição, né? Tá vendo? Aqui é daqui que a gente vai partir, né? Aqui que vai partir a redução fenomenológica, né? O fim que vai dizer redução fenomenológica parte sempre do mundo, né? Da situação de redução. Né, que aí ele vai tentar, então, colocar e ver o problema todo da Constituição, né, que esse é o problema, no final das contas. É esse problema da Constituição. Isso aqui que eu queria mostrar, finalmente. Para variar, tá fora de ordem, assim, eu pensei uma outra ordem da ordem que eu estou falando agora, né, mas enfim. Então, é esse movimento, né, assim, o movimento, então, do ser na direção do absoluto meôntico, do mundo, ou ser na direção do absoluto meôntico, é um movimento que o Fichte vai conceber, então, como a superação do aprisionamento no mundo, e o mundo aí, naturalmente, quer dizer esse mundo da obviedade, esse mundo da orientação natural, esse mundo digamos assim, das coisas como já constituídas, né, do resultado constitutivo. É isso que vai ser superado, né, é isso que vai ser transcendido. Né? A descoberta, então, dessa subjetividade transcendental pela redução fenomenológica, e aí a gente vai ver esse termo aparecer, absolução. Né? Que é, então, esse desprendimento, naquele sentido, né? Esse desprender-se ou eximir-se de todo ser, né? Que vai ser o absoluto meôntico, né? O absoluto que não é. E aí o caminho contrário, então, esse outro lado, digamos assim, do movimento de constituição é exatamente isso, a alienação de si, do absoluto meôntico, né, que quando ele se torna o contrário de si mesmo, são todos termos do Fichte, tá? Quer dizer, né, são termos que o Fichte adota a partir de Hegel, evidentemente, né, mas ele vai chamar isso também de mundanização, essa saída de si, do absoluto, né, ontificação, caída no mundo. E aí, inclusive, vai ter até no artigo do Giovanni, que eu deixei para vocês, o Giovanni vai falar sobre isso, umas terminologias neoplatônicas. Ele vai chamar a caída, digamos assim, do absoluto no ser como catabantische, né, como catabântico. Agora eu já não sei muito bem, né, essa coisa do Plotino, né, o cair do uno, o sair, né, e o ekbasis, que seria, então, esse outro movimento na direção da absolução. Ele está tentando, né, isso acontece nas notas, tá, gente? Que é exatamente essa oficina fenomenológica, onde ele está ali tentando entender, tentando elaborar e formular essas coisas, né? E aí, então, a gente chega, eu volto, então, à questão da redução, da situação da redução que ele vai chamar não de transcendental, quer dizer, ele vai chamar também de transcendental, uma terminologia mascarada, digamos assim, mas que ele vai chamar em geral de redução fenomenológica. Eu esqueci de mudar aqui no outro, eu mudei, né? A redução fenomenológica. A redução fenomenológica, então, ela vai abrir, digamos assim, o campo da visão do absoluto. Um outro termo dele, Sicht auf das Absolute. Ele vai ser essa visão. Ele vai usar essa metáfora da visão. E aí que eu quero chegar na segunda sessão de presentificação e imagem. Bom, agora não está aqui. Deixa eu entrar aqui, né? A segunda sessão de presentificação e imagem, que foi sobre a consciência de imagem, que ficou para trás, né? Que eu falei, a gente vai falar disso no último encontro. Essa sessão, ela traz uma coisa muito curiosa, que foi aquilo que eu mencionei muito brevemente na vez passada, né? Que aí eu trouxe de novo aquele recorte que eu fiz
dos atos de apresentação da consciência doadora, né? Vai ter a autodoação posicional, a percepção transcendente, ele vai chamar a percepção daquilo que, né, do mundo, digamos assim, das coisas que tem uma doação ilética, né? E a percepção, então, não posicional, né? Seria a forma da neutralização lá que o Husserl já concebe, né? Essa neutralização da consciência perceptiva, então, como sendo a percepção imanente, percepção categorial, ou seja, a percepção daquilo que não coloca nada no mundo, né? O Fichte vai adotar, digamos assim, isso também, mas ele vai dizer, mas a consciência de imagem, na verdade, ela não entra nessa não posicionalidade simplesmente, porque ela é um ato medial da consciência, né? O que isso vai significar? Né? Ele vai, então, conceber lá na página 104, que era isso que eu estava querendo mostrar um pouco aqui, ó. Na página 104, se vocês forem ver, ele vai dizer, existe uma segunda, né? Ele vai dizer, existe uma neutralidade de execução, então, de ato, né? Do ato da consciência perceptiva, e ele está simplesmente dando conta daquilo que o próprio Husserl já tinha feito, né? Assim, os atos, como a consciência de imagem Husserl, é uma apresentação em modo não estético, em modo não posicional, né? Mas ele vai acrescentar, então, essa neutralização de execução, né, do ato da consciência perceptiva, ele vai acrescentar o Fichte agora, né, naquela segunda sessão, ele vai acrescentar a neutralidade de conteúdo. Aí eu vou só ler esse pedacinho aqui. A modificação de neutralidade descrita por Husserl nas ideias e mesmo antes nas investigações lógicas, para avaliar, segundo as explicações analíticas, a neutralidade de execução, né? Mesmo que Husserl se refira igualmente à neutralização de conteúdo na ocasião da análise de um caso particular, né? Então, o Fichte está dizendo o Husserl viu essa constituição, essa segunda neutralização, mas ele não deu um nome para ela, né? Ele só falou da neutralidade da constituição. Existe, no entanto, uma constituição da aparência, tá? Ele vai dizer a neutralidade de execução é a constituição aparente. Não, espera. É a constituição da aparência, né? Não a constituição do aparente, mas a constituição da aparência. E aí, no sentido de que ele vai dizer a modificação da neutralidade de conteúdo, que não é a qualitativa, né? Que não representa aquela modificação do ato, mas é uma modificação da matéria, né? É a constituição da aparência. O que significa constituir a aparência? Significa fazer aparecer algo que em si mesmo não se apresenta, que não tem aparência. E aí o exemplo dele Não, espera, de novo, está fora da ordem, desculpa, gente. O exemplo dele, então, da consciência de imagem, ele vai dizer, né, a imagem, a consciência de imagem, ela é capaz de, a partir de uma doação originária, ilética e posicional, né, ela vai conseguir abrir um mundo de imagem, né, através do qual algo que não tem uma doação, algo que não é dado e não posicional, aparece no real. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, enfim, tá? Vocês vão ver lá na página 74, aparece essa figura aí. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa imagem, né, o lenhador que eu estou vendo não está aqui, né? Ou seja, o que está sendo, o que me é doado ileticamente, o que me é dado no modo da originalidade não é o lenhador ele mesmo, mas isso que me é doado no modo da originalidade me abre a possibilidade de um mundo de imagem, que é aquilo que então essa imagem ou representa ou evoca, enfim, aquilo que é colocado nessa imagem. Aquilo que ele vai dizer, então, a imagem tem esse caráter de janela. A janela de quê? De algo que existe no mundo real e que faz aparecer no mundo real algo de irreal. Né? E aí, nesse sentido, isso é uma citação lá da página 106, ele vai dizer a consciência de imagem é só um dos atos mediais possíveis, não é o único, mas é o paradigma para ele, assim, dos atos mediais. O que significa isso? Né? Então ele vai dizer o modo peculiar de, por assim dizer, reservar um médium real para o aparecer e para a possibilidade de se revelar
de uma irrealidade. Tá? Ou seja, é a apresentação ou o conferir né, de uma aparição, e nesse sentido é sempre essa aparição muito entre aspas, né, de algo que em si mesmo não aparece, tá? Por isso, esse é o grande caráter do que ele vai chamar de consciência de imagem. E aí, a gente pode naturalmente, deve, e isso é uma indicação que o Hans Heiner Zepp, no prefácio, né, que a gente traduziu aí no Presentificação de Imagem, ele já dá essa dica. Né? Isso aí já é uma primeira formulação dessa, digamos assim, desse caráter medial, ou do próprio espectador transcendental. Né? Essa mediação que, a partir de um eu que é físico no mundo, que existe no mundo, né, ele, então, vê, digamos assim, a constituição a partir da subjetividade transcendental. Né? E aí, nesse sentido, que a gente pode ir a partir daquela passagem, fenomenologia como logos do fenômeno originário, né? A gente poderia pensar, né, da origem do mundo. Só que esse fenômeno da origem do mundo, que é meôntico, ele mesmo, ele nem é, né? Como que ele pode ser? Ele pode ser um fenômeno, né? O fenômeno originário, ele é necessariamente irreal, no sentido de que ele não pertence à realidade, porque ele é a condição de possibilidade, né? Do fenômeno original. Desculpa, do domínio ôntico, né? Então ele é meôntico. E aí é nesse sentido também aquele artigo do Giovanni que eu coloquei para vocês, esse sentido de pensar a fenomenologia meôntica de Fink como esse esforço de trazer a aparência, né, o shine, né, de fazer aparecer o problema originário do mundo. E aí a questão que eu coloco, então, é em que sentido a fenomenologia deve ou não deve ser considerada ainda como transcendental. E aí, para amarrar, e eu pretendo agora concluir, eu vou voltar um pouco naquela provocação que eu tinha deixado em aberto no último encontro, que eu disse o seguinte: o Husserl inicia, né, essa passagem que ele vai falar. O Husserl inicia pela análise do conhecimento ôntico, né, do conhecimento do constituído, e Heidegger pela análise do ontológico. Mas essa não é a parte importante, é isso, né? Husserl é cego para a transcendência, Heidegger é cego para a constituição. O que isso significa? Né? E aí, eu interpreto essa passagem da seguinte forma, né? O Husserl, então, ele vê esse amarelinho seria o aspecto que tanto Husserl como Heidegger conseguem ver, né? E aquilo que eles não veem é isso que ele já indicou, né? O Husserl não vê a transcendência, né? O transcendente, e aí nesse sentido a gente pode pensar, o Husserl não vê, né, o mundo na sua qualidade de transcendente. O transcendente é sempre, né, para o Husserl, então, essa dimensão de uma imanência, né? Ele vai dizer lá, por exemplo, nas conferências de Paris, tem uma passagem muito, muito impactante que ele diz, não, tudo que é fora, né, desse sentido da subjetividade transcendental não faz sentido, né? Então a gente não está falando disso, né? Seria absurdo falar disso. A gente está tudo, né? Então esse transcendente é sempre uma dimensão da imanência, que é a subjetividade transcendental nesse sentido, né? Então o Husserl não vê isso, ele não vê essa constituição né, do mundo e da consciência em sua origem. Ele não vê o mundo como uma saída de si do transcendente, né, desse transcendente que transcende o absoluto e se transforma em mundo, né? E por outro lado, o Heidegger, então, né, quando ele diz que o Dasein é formador de mundo, o que o Heidegger não vê é o mundo como resultado constitutivo, né? Ele vai dizer, o Heidegger não vê a constituição. O Husserl não vê a transcendência, Heidegger não vê a constituição. O que isso significa? Heidegger não vê que o mundo é um resultado constitutivo já de início, né? Pelo contrário, Heidegger vai tomar o mundo como essa abertura às possibilidades existenciais do Dasein, né? Ele vai dizer lá naquele curso sobre os problemas fundamentais da metafísica, que ele inclusive dedicou ao Fink, né? Ele vai dizer, a pedra
sem mundo, né? O animal é pobre de mundo, e o Dasein, o ser humano, é formador de mundo. Né? Nesse sentido de que o mundo ele é sempre dependente, digamos assim, dessa estrutura do Dasein. E aí a minha proposta é como se o que o Fink está dizendo é que nem Husserl, nem Heidegger viram o mundo de uma forma radical, né? Assim, nenhum deles foi capaz de superar, digamos assim, a filosofia como esquecimento do mundo, que a gente chegou a colocar essa questão, né? Assim, tal como Heidegger elege né, como mote da sua filosofia ali desses anos 20 até o final dos anos 20 ali, o esquecimento do ser. O Fink vai sempre insistir no fato de que a tradição filosófica foi o esquecimento do mundo, né? Então é isso, o Husserl não viu o mundo, ele viu a constituição do mundo. Em uma certa medida, ele viu a constituição do mundo, né? Ele viu a constituição do mundo pela consciência, mas ele não foi além disso, né? Ele viu, digamos assim, parcialmente a constituição do mundo, mas ele não viu a radicalidade do mundo como, né, o transcendente em relação ao absoluto. E Heidegger, por sua vez, não viu o outro aspecto do mundo, que é o mundo na sua construção também, nessa alteridade em relação ao Dasein, né? O Heidegger não viu isso. E aí, eu interpreto isso como, nesse curso, então, que vai ser um dos primeiros, ou o primeiro curso, se não me engano, que o Fink vai dar, em 46, então, como professor já da Universidade de Freiburg, ele vai fazer essa seguinte formulação, que na minha concepção, na minha interpretação, é uma retomada daquela frasezinha que tinha ficado jogada lá nos materiais, né? E ele vai dizer, nesse área que chama Introdução à Filosofia, ele vai dizer, e mesmo as duas teorias mais importantes sobre o mundo da nossa atualidade filosófica não vão, em princípio, além de um conceito subjetivista do mundo. Tanto Husserl quanto Heidegger entendem o mundo como um horizonte subjetivo. Husserl como o horizonte da experiência, Heidegger como aquele da pré-compreensão do ente. Para ambos, o título mundo diz respeito à matemática central de suas filosofias, e ainda assim, o próprio mundo ficou fora das perguntas aí colocadas. E isso precisamente enquanto o mundo, que contém em si todos os entes, todos os objetos e sujeitos, e todos os modos da relação entre eles. E aí, então, para concluir mesmo, eu proponho, então, essa ideia de que eu tinha, né, a fenomenologia, nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar que a proposta da fenomenologia do Fink, ela é meôntica, né, nesse primeiro sentido, então, da radicalização do transcendental no sentido de Husserl, né, ou seja, como a dimensão constituinte originária, né, ele vai chamar essa dimensão constituinte originária não de transcendental, mas de meôntico, né? E principalmente no sentido de que essa pergunta pela origem, pelo originário constituinte, é a pergunta fundamental da fenomenologia para o Fink, né? Como nos dão testemunho Derrida, Lyotard, né, Ricoeur, todos eles repetiram isso, né? Eles identificaram essa insistência do Fink nesse sentido e identificaram. Então, né, esse projeto da fenomenologia meôntica, a qual me refiro, é nesse sentido. Né? Então, é por isso que eu acho que, falando de Fink, seria mais correto dizer que a fenomenologia ela é meôntica e não mais uma fenomenologia transcendental. Né? No sentido de que ela é também transcendental, ou seja, essa pergunta pelo mundo, ela comporta esse movimento dialético, né, da constituição do mundo com a subjetividade transcendental, né, que é, afinal de contas, o absoluto meôntico, ou seja, o transcendental nesse sentido desse índice desse movimento dialético da Constituição que não cessa de ser, né, da Constituição que é sempre o devir do mundo, né? Ou seja, ela é também isso, mas ela é fundamentalmente a pergunta por essa origem, e essa origem ela é meôntica e não transcendental. Tá? E aí fica aqui o meu muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido, digamos assim, amarrar os pontos que tinham ficado desamarrados aí nas outras vezes.